Diodo roda livre. O que seria isso? Pois bem, hoje vocês vão entender. Espero que todos estejam bem. Quem vos fala? Bruno Souza. Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você deve ter pesquisado ou deve ter visto aí como um vídeo recomendado e você tem a curiosidade, a vontade de aprender o porquê da existência desse diodo em paralelo aqui com um relé. Bom, aqui com o relé é o cenário onde a gente mais encontra, é o cenário mais frequente. Mas normalmente você vai encontrar esse diodo aqui em paralelo com cargas indutivas, sejam relés, sejam, por exemplo, motores, tá? E você vai entender agora o porquê ele é necessário e indispensável estar ali. Então vamos lá. Para dar andamento à explicação, eu resolvi remover o diodo da imagem, para que fique mais fácil, mais prático, mais didático de ser compreendido. Vamos pensar no seguinte cenário, que você tem aqui uma tensão de 12 volts em VCC, você tem aqui a sua carga indutiva, que é o relé, você tem aí seu transistor NPN acionando essa carga, como normalmente é o BC337, é o mais comum para isso. Você vai desmontar aí no break, você vai desmontar estabilizador, você vai encontrar muito esse transistor fazendo esse tipo de trabalho. E você tem aquele famoso resistorzinho de base para fazer a limitação de corrente para que haja aqui somente o acionamento do transistor. Então vamos imaginar que ele está sendo alimentado nesse momento. Esse transistor ele está sendo polarizado através de um microprocessador. Então passou uma alimentação aqui, houve a limitação de corrente, passou a conduzir. Quando ele passou a conduzir, ele vai tender a pegar o coletor e puxar aqui para o terra. Quando isso acontece, vai alimentar essa bobina. Essa bobina ela está em volta, ela está enrolada em um núcleo, e esse núcleo, a partir do momento em que receber uma carga magnética por causa dessa passagem de corrente, desse fluxo, ele vai fazer o acionamento do relé, de normalmente aberto para normalmente fechado, ou de normalmente fechado para normalmente aberto, depende do relé que está sendo usado. Aí beleza, está acionado, houve aqui uma carga magnética que está acionando. Você tem aqui nesse ponto uma tensão mais positiva do que nesse ponto aqui embaixo. Aqui está em 12 volts e aqui está próximo de zero, está próximo do terra. Legal. Mas e se o microprocessador resolver desligar o transistor? Parou de polarizar. O que vai acontecer? O transistor ele vai soltar aqui entre emissor e coletor. Quando isso acontecer, vai parar de alimentar o relé. Beleza. O natural que vai acontecer é que o relé vai desativar, ele vai desligar. Mas é só isso? Não, não é só isso. Aqui, quando estava polarizado, nós tínhamos uma tensão mais positiva aqui nesse ponto, 12 volts, que é o que estamos usando de exemplo, e aqui próximo do terra. Quando você despolariza, você desliga, para de alimentar uma carga indutiva, simplesmente o que ela vai fazer? Ela estava carregada magneticamente e ela precisa se descarregar. Essa descarga, ela causa um surto elétrico. E esse surto elétrico, ele simplesmente vem em uma polaridade inversa a qual ele estava sendo alimentado antes. Então, no momento do surto, aqui em VCC vai passar a ser mais negativo do que aqui nesse ponto. Esse surto acontece muito rápido. Isso aí acontece em casa de microsegundos, ou até menos. É um surto muito rápido. Só que é um surto de uma tensão que geralmente é muito maior do que a que foi alimentada antes. Então, teoricamente, se a gente fosse pensar, se ele foi polarizado aqui com 12 volts, na hora que ele desacionar, ele simplesmente vai criar aqui um surto de 12 volts inverso. Não, isso não acontece. Geralmente a tensão vem muito maior. Existem casos em que um relé desse, na hora que ele é desacionado, ele pode mandar até 100 volts. É um pico muito rápido e a gente só enxerga isso em osciloscópio.
tá? Normalmente a gente só enxerga em osciloscópio. E como o surto de tensão é muito maior, o que acontece? Olha só a característica aqui do BC337. A tensão máxima que ele suporta entre coletor e emissor é de 50 volts. Então você imagina um surto desse caindo sobre ele, mesmo com ele desacionado. Porque isso é uma explicação sobre transistores. Independentemente dele estar acionado ou não, você tem um limite de tensão entre o coletor e o emissor. Se essa tensão aqui ultrapassar, mesmo que ele não esteja polarizado, você pode avariar o transistor. Você pode botá-lo em curto, você pode criar uma fuga nele, ou dependendo da corrente com que isso aqui venha, pode ser até que você exploda ele. Mas aqui a corrente é muito baixa, com tensão muito alta. E é o suficiente para você danificar um transistor desse. Quando você danifica, você coloca um troço desse aqui em curto, o que vai acontecer? No momento exato em que ele foi despolarizado, ele foi, jogou esse surto, queimou esse transistor, botou ele em curto, a carga é acionada novamente. Você imagina um circuito onde isso aqui jamais poderia estar acionado sem o comando de um microprocessador. O que vai acontecer? Dependendo do que você tiver depois do acionamento aqui desse relé, você pode causar um mega de um problema, um mega de um prejuízo para o equipamento. E como é que a gente evita que esse surto de tensão caia para cima desse transistor? Agora vamos voltar para a imagem inicial. Voltamos à primeira imagem. Reparem o diodo em paralelo com a carga. Vamos lá. Vamos imaginar. Acionou aqui. Acionamos a carga. Microprocessador polarizou o transistor e imediatamente ele puxou seu coletor aqui para o emissor. Nós temos aqui, nesse ponto, uma tensão de 12 volts, óbvio. Nesse ponto aqui temos 12 volts e aqui temos uma tensão mais próxima de zero, próxima aqui do terra. Aqui temos algo próximo do terra. Ora, se nesse ponto aqui está mais positivo do que nesse ponto aqui, significa que nós estamos com essa parte aqui mais positiva no cátodo do nosso diodo e nós temos aqui algo mais negativo no anodo. Quando isso acontece, nós estamos polarizando reversamente o diodo. E a polarização reversa faz com que o diodo não atue. É como se ele não tivesse funcionando, como se ele nem existisse nesse exato momento, com a carga sendo acionada. Agora vamos imaginar que o microprocessador cortou a corrente do transistor e ele soltou aqui o seu coletor com o emissor. Então, o que vai acontecer? O surto elétrico devido a esse surto magnético, inversão de polaridade de tensão muito alta, corrente muito baixa. Ora, se esse surto tende a inverter a polaridade e aqui vai estar mais positivo do que aqui em cima, o que vai acontecer? Nós estaremos polarizando diretamente o diodo. Então, vai estar entrando uma tensão mais positiva no anodo dele e vai estar mais negativo aqui no seu cátodo. O que vai acontecer? O diodo vai drenar, ele vai cortar. Ele não vai deixar que esse surto aconteça. Ele não deixando o surto, protege o transistor. Proteger o transistor, não vai acontecer absolutamente mais nada com o circuito. Então é por isso que esse diodo aqui é de extrema importância. Sempre que você tem uma carga indutiva, vamos supor que nesse ponto aqui você tem um relé, ou então você tenha um motor, você tenha algo que tenha bobina. Geralmente, na grande maioria das vezes mesmo, quase 100%, você vai ver esse tipo de diodo. Ah, Bruno, vamos supor então que o pico de tensão com esse relé aqui seja em torno de 100 volts. Vamos imaginar um cenário sem esse diodo. Ele dá aqui um pico de tensão de 100 volts na hora que ele desarma.
Se eu tivesse um transistor aqui de 250 volts, por exemplo, ele queimaria? Não. Se você garantidamente sabe que aqui você tem um pico de tensão de 100 e o seu transistor aqui suporta 250 volts entre coletor e emissor, não vai acontecer nada com ele. Mas você vai pagar para ver? Eu não pago para ver. Diodo é tão barato. Isso aqui você acha em qualquer sucata. Pode ser aí um N4007, até um N4148 eu já encontrei. Eu já vi muito. Diodos assim que você encontra aí a dar com pau. Qualquer sucata. Você vai pagar para ver? Bota o diodo. Faz isso. Deixa aí o diodinho. Vai fazer mal a ninguém. Espero que vocês tenham compreendido o porquê disso aqui. Espero ter sido claro, direto. E qualquer dúvida, por favor, escrevam aí nos comentários que eu vou estar tentando aí sanar conforme eu for vendo essas questões. Tá bom? Um forte abraço. Tamo junto!